Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 29 de julho, segunda-feira. Deus abençoe a semana de todos nós. Vamos ler juntos aqui João 13:18. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Esse texto aqui de João capítulo 13 é o capítulo tão emblemático que tem a passagem, que a gente chama de passagem, né? Mas o ocorrido, a história, e de quando Jesus lavou os pés dos discípulos, né? E então aquela tremenda lição que Jesus deu, mas não é o nosso assunto hoje. Depois nós temos o novo mandamento que Jesus deu aos discípulos, que era para que eles se amassem, assim como Cristo os amou. Né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? E que é também tremendo, tem a advertência para Pedro com relação à questão de negar a Jesus. Então é um capítulo tão importante dos últimos dias de Jesus. E era uma ocasião de festa, eles estão assentados à mesa e Jesus revela que no meio dos discípulos tinha um traidor. E Jesus revela antecipadamente com o objetivo de que depois todo mundo mais uma vez cresce, tivesse as mais profundas convicções de que ele era de fato Messias e tudo mais. E pensando em messianidade, pensando em afirmar os apontamentos, as profecias do Antigo Testamento em relação à vida e ministério de Jesus, até a questão da traição não ficou de fora. Essa traição, ela foi prevista numa palavra profética no meio de um salmo, quando o rei Davi, falando de problemas pessoais, de experiências estanques, né? Ou seja, é como eu falo por aqui, um recorte histórico. De fato, aconteceu com Davi. Ele tinha alguém de sua confiança que comia com ele, que estava ali do lado e o traiu. Mas Jesus, quando cita, que é a última parte aqui, abre aspas, para que se cumpra a escritura, aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Jesus não está falando da experiência do Davi, mas está dizendo que aquilo era profético, que Davi, quando escreveu essas palavras, ainda que estivesse falando de uma experiência particular, pontual no tempo e na história de Davi, Jesus está dizendo que é para se cumprir a Escritura. Então, Jesus está dizendo que aquele salmo é profético, que aquela porção, ou como chamamos hoje, aquele versículo, era profético. Então, era necessário que, que tivesse um traidor, porque a Bíblia foi fazendo esses apontamentos. E para quê? Para que nós crescêssemos cada vez mais profundamente e das muitas profecias que tiveram fiel cumprimento, essa é uma delas. E aí os debates, as questões são levantadas em torno deste ato de Judas, e há quem justifique as, as razões pelas quais Judas, justifique que eu diga, tenta explicar como é que Judas fez o que fez. Será que ele perdeu a paciência da passividade de Jesus, mensagem pacífica o tempo todo, de amar ao próximo, amar o inimigo, e ele queria forçar uma situação para que Jesus realmente tivesse um embate com Roma, né? Ou um momento
frente a frente com autoridades e aí tomasse iniciativa. Será que ele está querendo dar uma força? Muita gente pensou isso. Muita gente faz a leitura profética de que ele foi predestinado, ele é o filho da perdição e tinha que ser assim porque ele foi predestinado. Outros pensam, não, ele havia uma profecia, mas ele tinha uma escolha e ele podia ter dito não, né? Isso combina com o que Jesus disse no contexto dessa história, quando Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem fosse traído, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, falando do tamanho da culpa que isso implicava, né? E outros pegam na mesma Bíblia e sublinham, né? O que? A questão de que o diabo entrou nele. Então ele fez o que fez porque o diabo manobrou toda a situação. Isso é uma informação importante, está escrito. Então a gente olha para essas possibilidades e fica aquela discussão maior. Ele teve uma escolha, ele foi predestinado, foi o diabo que entrou no seu coração, ou ele foi motivado por outras razões, ou porque era ladrão, né? Porque tinha uma cobiça maior do que todas as coisas e 30 moedas de prata seriam importantes para ele naquele momento. Tem coisas que nós vamos continuar debatendo, às vezes especulando, mas uma coisa é certa. Havia uma profecia, Jesus está citando aqui, de que o diabo entrou nele, é verdade. De que Judas, alguém faria esse, me permita a expressão, esse papel, alguém teria essa atitude e teria que ser um amigo, porque é isso que as escrituras falam, alguém próximo de Jesus. E ao mesmo tempo, a gente pensa que ele não está acima da média, que ele é como todo mundo que poderia ter dito não, que poderia ter escolhido diferente. Mas isso, como eu estou dizendo, é a maior discussão. E você vai fazer essa discussão por aqui? Claro que não. Mas eu quero pensar com vocês, meus irmãos, do que pode representar hoje trair Jesus, né? Nota que, no nosso caso, nós não fomos predestinados para trair Jesus, né? Nesse sentido, não nos alinhamos com Judas. Nós ficamos com as outras possibilidades de sermos tentados pelo diabo, né? De termos interesses outros, né? Que façam com que Jesus fique em segundo plano, né? A gente pode ter e se identificar com Judas de várias maneiras. Mas o que eu também posso pensar, junto com os irmãos, é que o Judas teve o seu remorso, o seu arrependimento, que foi uma culpa que não dá para mensurar, que o levou a um ato de suicídio, né? E, enfim, mas que ele de alguma forma sentiu o que fez, sentiu a culpa do seu ato de traição, sentiu tanta culpa que se matou, né? E aí, voltando, voltando, voltando para nós mais uma vez, o que é trair Jesus hoje, né? E pelo que estamos traindo Jesus? Quais são as moedas de prata dos dias de hoje? E Judas teve, como eu frisei bem, essa enorme culpa. Mas a gente vê que tem gente vendendo Jesus, né? Vendendo e vendendo Jesus.
são ladrões, mercadores da fé, vendendo tudo quanto é coisa em nome do Evangelho, em nome de Jesus, usando Bíblia para dar golpes, portanto, ganhando fábulas de dinheiro, ganhando muito dinheiro e não tem culpa nenhuma. São ladrões cegos nos seus entendimentos, completamente entorpecidos, endurecidos pelo engano do pecado, e a cobiça fez com que o coração deles perdesse a sensibilidade de perceber que colocar a questão dinheiro na frente do Evangelho, na frente da pregação do reino de Deus, do arrependimento e todos os conteúdos do Evangelho é trair Jesus, né? Mas isso aí não são todos que fazem, né? A, a, enfim, mas eles existem. E nós, no nosso dia a dia, quando é que traímos Jesus? E pelo que estamos traindo? Ah, as pessoas, já que estamos falando de traição, quando pensam em adultério, por exemplo, tentam justificar as suas atitudes lançando culpa sobre o cônjuge, né? Ah, porque tem essa dificuldade, tem outra dificuldade, por isso que eu. Ou então começam num cinismo tentando justificar, né? Trair e coçar é só começar, né? Ou seja, isso é coisa nossa, isso acontece. Então, a pregação, não do evangelho, mas uma pregação do mundo que é contra as relações monogâmicas, que ninguém devia estar amarrado, olha a expressão, amarrado com ninguém, mas que todo mundo deveria ser de todo mundo, porque isso acabava com esses problemas de traição, de feminicídio, por quê? Porque se as pessoas evoluíssem e ninguém fosse de ninguém, ninguém tivesse aliança com ninguém, que fossem relações abertas, relações eh, plurais, onde sempre cabe mais um, onde há trocas, há possibilidades, tudo isso acabava. Então, ele quer resolver um problema arrumando um problema maior ainda, né? Porque isso não combina com o traço perfeito de Deus, que é fidelidade, né? A marca do coração de Deus é fiel, ele é fiel. E Deus, quando ensina isso que é um traço da sua personalidade, que é, Deus é fiel, né? Quando ele ensina através de aliança, em fidelidade a concertos e alianças, empenha a sua palavra e cumpre. Então, qualquer um que se empenhou em seguir a Jesus e não o faz, traiu. Qualquer um que está empenhado a seguir a Jesus, e agora me entenda, e pula a cerca, está traindo. Qualquer um que está flertando, seja lá com o que for, fica aqui muito genérico para nós pensarmos o mais amplo possível, está atraindo Jesus. E às vezes não é nem por valor monetário, mas é por um prazer passageiro, é para uma reafirmação, é para cumprir a agenda narcísica, para ver a questão do ego, é para se sentir dono de si mesmo, é para, sei lá, e tantas possibilidades também, vamos deixar também plural para nós pensarmos. Deus te abençoe, porque a gente olha muito para o Judas e quer saber o que rolou com Judas, mas seria bom hoje, um pouquinho, a gente olhar para nós e ver se a gente não está com alguma moeda de prata, né? Ou seja, se não tem coisa que a gente valorizou mais, renegando, negando, traindo, esquecendo-se de Jesus ou deixando Jesus
à mercê, né? Que Jesus e o Evangelho fiquem para lá, deixa eu cuidar disso que é o meu interesse. Deus nos abençoe a pensar estas coisas e que Deus nos abençoe a ter arrependimento todos os dias e nos curvarmos diante de Deus todos os dias e reconhecermos as nossas culpas e confessarmos os nossos pecados e fazer de tudo para não se afastar de Jesus, para não trair Jesus, mas continuar na mesa da comunhão, do lado de Jesus, porque Ele é amigo fiel. Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Pai eterno, dá-nos a tua graça. Não nos deixe trair o sangue inocente, o sangue de Jesus. Não queremos, ó Senhor, fazer coisa detestável que coloque Jesus em segundo plano, mas limpa o nosso coração e que Jesus seja o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa prioridade e que o amemos de todo o nosso coração. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.